Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Gravo as minhas informações sobre análise de mercado antes da abertura da B3, porque quero utilizar essas informações para auditar o meu trabalho e meu trabalho é exclusivamente educacional. Não utilize essas informações para negociar ativos na B3. Para negociar mini índice ou mini dólar, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. Os ativos americanos negociados na B3 podem ser feitos através de BERC34. Essa é uma negociação à vista, não é um derivativo. Você deposita o seu dinheiro em reais e compra ações americanas, da carteira de Warren Buffett. Nesse caso, para operar mini índice e mini dólar, lembre-se que um derivativo expõe o seu capital ao risco e você pode perder a totalidade do capital investido. Para operar na B3, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. Utilize essas informações para estudos. Para operar, procure um agente autônomo de investimento. Bem, essa é a minha análise matinal que publico no meu canal do YouTube. Vou iniciar pelo BERC34. Chamo a atenção para vocês que BERC34 e mini índice estão com praticamente a mesma configuração, para vocês terem noção de que exatamente isso que está acontecendo. Ações americanas em dólar e ações brasileiras em reais. Essa redundância está dando uma singularidade. Essa singularidade advém dessa situação. Qual seja a situação em que a moeda brasileira está extremamente desvalorizada nos últimos dias. A busca pelo 460, como foi dito por alguns economistas ligados a instituições internacionais, realmente é a pedra de toque do mercado brasileiro de produção. O que o Brasil produz? Produz commodities agrícolas e metálicas e não metálicas. Então, produzimos petróleo, produzimos minério de ferro, que são nossas duas maiores empresas, e produzimos produtos agrícolas e produtos transformados, que nós temos grandes empresas produtoras de produtos agrícolas transformados em proteína animal. Bem, essa é a vocação do Brasil, de celeiro passar para a produção de alimentos elaborados. Falta-nos ainda uma política que leve a cadeia produtiva a englobar toda a situação favorável, não por sazonalidade, mas por trabalho ao longo do tempo. Eu tenho 35 anos de profissão, sou médico veterinário, e no meu discurso de formatura eu falei sobre isso. Unir todas as forças, unir todas as cadeias. Bem, nesse caso, todas as cadeias ou todos os elos dá uma conotação totalmente diferente e você pode falar assim, cadeia, elo, e você ficar com algum receio. Bem, coisas erradas são feitas ao longo da história, coisas certas aparecem de vez em quando, então temos singularidades que advêm de situações extremas como o clima. A movimentação das pessoas através do globo, com o desenvolvimento da cultura nômade e da cultura de formação de vilas e grupos, nós chegamos ao limite máximo disso, que são as formações de nações. Nações que representam tecnologias, culturas e limites. Hoje, alguns limites estão sendo extrapolados. Limites geopolíticos, limites de política e limites de cultura. Bem, vamos buscar nas negociações o que podemos aprender com isso. Para negociar mini índice numa corretora credenciada ou num sistema de alavancagem, você expõe o seu capital a risco e você pode perder todo o seu capital. Não utilize as minhas informações para negociação. Minhas informações são exclusivamente como estudo. Então está aqui a demonstração na XP, uma corretora registrada, uma das maiores do Brasil, e uma das empresas que colocou a tecnologia no centro da tecnologia mundial, que é na Bolsa Americana Nasdaq. A Bolsa Americana Nasdaq envolve uma situação que nós já vimos de extremo crescimento,
ou seja, quando cresce muito rápido, chama-se de bolha, que é a famosa bolha de sabão, porém pode-se crescer na forma de reprodução de fatores que multipliquem a existência da empresa. Então, uma empresa motiva uma coisa, outra empresa é motivada por aquilo e pelos fatores necessários que surge uma nova empresa e que podem levar a crescimento. Hoje, o fator de relevância que está surgindo para crescimento é a atenção que deve ser dada ao meio ambiente. Bem, o nosso ambiente é único, nossa pequena esfera, porém já tem alguns tirando e outros levando tecnologia para fora dessa esfera. Porém, aqui dentro ainda temos muito problema com ar, com água e com solo. Porém, empresas e tecnologias, quando se desenvolvem e transcendem as suas fronteiras, surgem como exemplos. Então, no caso das empresas brasileiras, estão ressurgindo das cinzas aqui em situação que nós chamamos de consenso. Parece que essa situação de tocar o solo, ou seja, descer suavemente, fazer um pouso controlado, ainda não está extremamente garantida, porque essa movimentação que foi iniciada aqui, ela não transpôs ainda níveis de segurança. Então, esse contrato, eu não analiso série completa, só analiso o contrato. Esse contrato iniciou num ponto, veio até uma situação relevante, passou por situações que agora estão muito próximas de serem confirmadas e está a caminho de ser extinto em 16 de agosto. É o prazo de vencimento desse contrato. Então, vamos dar atenção a uma situação para poder verificar se há realmente essa. Aqui temos um gap que houve uma mudança entre esse fundo e esse topo, ficou esse gap nos levou a considerar, me levou a considerar que poderia haver uma redundância e formar esse ponto de toque, não formou esse ponto de toque, porém, agora há um salto na direção oposta que pode vir em favor dos negociadores. Porém, fiquem atentos em relação ao valor da moeda. As empresas podem estar tomando valor inflacionário, que é um aumento nominal, porém não há aumento real, porque a moeda está desvalorizada, então aqui seria um valor igual em dólar ou até mais barato. Por isso, o interesse em comprar em reais. Bem, então aqui está a nossa escada, a nossa elevação. Primeiro, ele topa um nível de onde o preço permanece o mesmo, que nós chamamos de fiel. Aqui, o fiel é denominado entre 150 e 180. Então, esse fiel que foi desenhado aqui no momento de queda, ele vai passar agora a ser desenhado aqui no momento de alta. Então, ele já foi transpassado. Ele vai ser uma nova resistência? Ele vai ser um novo suporte? Bem, ele vai resistir à queda, fazendo um suporte, ou ele realmente é um suporte para o crescimento. Então, aqui nós temos a onda 1 bem caracterizada e esperamos que essa seta progrida em função, né, da mesma resultante. Então, qual é a resultante? Aqui nós temos um ponto de oscilação entre topo e fundo, e aqui nós temos o mesmo topo e o mesmo fundo. Então, a resultante, que é o vetor, nós vamos considerá-lo nessa posição. Ele vai respeitar banda de Bollinger, vai respeitar média acima da média de 20, vai respeitar um arco de formação continuada, que é uma borboleta. Temos aqui o primeiro braço dela e aqui poderá formar o segundo braço dela. Então, estamos confiantes e assim permaneceremos hoje em negociação. Bem, quanto à moeda, vamos dar uma atenção a ela. Temos aqui resultante, temos uma escala, temos várias figuras, né? E temos uma escala que se aproximou da hiperbólica, porém está com desenho sigmoide. Então, fiquem atentos, prestem atenção, utilizem informações para estudo, não utilizem informações para negociação. Agradeço a atenção de vocês, vou publicá-las imediatamente.